Pelo menos 17 postos de combustíveis no Recife e no interior do estado foram alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga a denúncia de alinhamento nos preços. 3 funcionários do Sindicato dos Donos de Postos foram presos. O presidente do sindicato também é alvo das investigações. A investigação, feita nos últimos 10 meses pela Polícia Civil, descobriu indícios da participação de postos de combustíveis e do Sindicato dos Donos de Postos na prática de cartel, crime de ordem econômica. Pelo menos 17 postos de combustíveis na região metropolitana e no interior do estado participavam desse alinhamento de preços e hoje foram alvos dos mandados de busca e apreensão na Operação Funil. Num deles, na cidade de Moreno, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12. Outros 10 mandados de busca e apreensão aconteceram nas residências dos investigados. Os policiais apreenderam documentos e computadores. 3 funcionários do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis foram alvos de mandados de prisão. São funcionários, do sindicato, não há um escalonamento de cargos. A participação deles seria o quê? O alinhamento de preço. Mantinham contato com donos de postos e faziam o direcionamento para a prática do cartel. O presidente do sindicato também está sendo investigado, teve mandado cumprido na casa dele? Sim, houve mandado de busca, está sendo também investigado como donos de postos, então é uma investigação bem ampla e que a gente espera aprofundar mais à frente. Serão recolhidos ao cotel e ao crime contra a ordem econômica esse direcionamento de preço. A Operação Funil é fruto de uma investigação da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária e do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, com o objetivo de desarticular essa organização criminosa, formada pelos empresários e sindicalistas. 163 policiais civis participaram do trabalho hoje. De acordo com a Polícia Civil, o diretor-presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis, Alfredo Pinheiro, esteve na sede do GOI no fim da manhã para prestar depoimento. Hoje à tarde, ele deu entrevista coletiva e negou a existência de cartel. O presidente do Sindicato dos Donos dos Postos de Combustíveis recebeu a imprensa para defender a categoria da acusação de cartel, crime contra a ordem econômica que manipula e fixa os preços de gasolina, álcool e diesel nas bombas. O presidente criticou a operação que resultou na prisão de 3 funcionários do CID Combustíveis pela prática de cartel e que também investiga a possível participação dele no crime. Ele atribui os altos preços dos combustíveis aos valores cobrados de impostos aqui em Pernambuco. O presidente negou o cartel e a perseguição a quem cobra preços mais baixos. A gente não tem essa prática, não existe perseguição, a gente não entende isso, mas a sociedade só entende aquela famosa lei de Gerson, vantagem em relação ao abastecimento, em relação ao consumo. E na hora que a Petrobras ela não sinaliza e não tem interesse de propagar os aumentos e as baixas de preço, a gente que atende direto ao consumidor, sempre a gente leva uma culpa do que a gente não tem. Não existe cartel. O sindicato não faz essa prática, o sindicato não orienta nenhum revendedor em relação a preço de combustível. A gasolina, ainda segundo o presidente do Sindicombustíveis, sofreu um aumento superior a 25 centavos no último mês. Ele afirma ainda que os aumentos praticados pela Petrobras são diários e que aqui em Pernambuco paga R$ 2,13 por litro vendido somente de impostos. Infelizmente, a gente está numa situação com 25% de tudo que se arrecada no estado de Pernambuco é combustível. Em todas as atividades de saúde, de transporte, de segurança. Quem são esses funcionários presos? São os meninos que trabalham aqui no carrinho de qualidade. Tá? Desculpe. O carrinho de qualidade, ele faz um trabalho específico para os donos de postos, mas principalmente para a sociedade. Ele faz um checklist, ele faz o controle de qualidade. Se a pessoa tiver com combustível ruim, ele indica. Muitas vezes nesse modal, se ele não tiver com a legislação em dia nos seus postos, ele vai lá e faz. O que está sendo feito para a libertação deles? A gente vai fazer todos os esforços necessários que puder para tirar ele dessa situação. Também são pais de família, mas é o que eu estou lhe dizendo. Não foi dado o direito de a gente recolher
o processo que nos acusa.